A paz do Senhor Jesus! Seja bem-vindo a mais uma pré-aula do nosso canal. Hoje é a lição de número 12, que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Vamos tratar assunto concernente à conduta do marido, a conduta da esposa e a conduta dos filhos. Compartilha entre os da família, será bênção para cada um de nós, amém, queridos? Por falar em compartilhar, quero lhe convidar, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, escolha a opção todas, porque chegarão para ti as notificações de cada vídeo que nós colocarmos aqui no canal, tá bem? Já deixa o joinha aí, ó, no cantinho do seu vídeo, tá? Clica nesse joinha, deixa o like aí, vai dar força para o nosso canal e já fica desde já nosso muito obrigado. Leitura do texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Você sabe que quiseram inventar outros tipos de família, né? Outro tipo de concepção familiar, mas a família instituída por Deus é esse modelo que está na Sagrada Escritura e que você pode acompanhar aí na foto, na ilustração, onde é o título da lição de número 12, tá bem? Leitura bíblica em classe, embora não vamos fazer a leitura, ela está aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 33, e também Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Nós sugerimos aí aos amados que este é o momento de dar uma pausa no vídeo para fazer essa leitura. Caso o amado já leu, então vamos seguir nessa lição. Cada tópico também com seus subtópicos, amém? Eu sou o pastor Gustavo Heitor, da Igreja Assembleia de Deus Missão no Acre, e fica desde já nosso muito obrigado pela presença de cada um dos nossos irmãos aqui. Tópico de número 1. A conduta do crente como marido. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o leva ao mais alto patamar, comparando o marido com a pessoa de Cristo, comparando a esposa com a sua igreja. Glória a Deus. Muito bem, é o subtópico de número 1, o papel do marido como líder da família. Olha só o que Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ainda vamos ler aqui na leitura bíblica em classe, quem tem aí acompanhe, versículos 23 e 29, olha o que diz. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz com a sua igreja. Queridos, amados irmãos, estamos vendo aqui a relação dentro do lar, ela é explicada nessa frase, que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o quê? O absoluto bem-estar da mesma. Tá? Jesus Cristo, ele quer o quê? O bem-estar da igreja. Jesus Cristo quer que a igreja seja alimentada, que a igreja esteja abrigada, que a igreja esteja protegida. Amém? Assim o marido também deseja o bem maior para a sua esposa, né? Sempre pensando no seu bem-estar. Assim precisa ser. É o modelo que está na Bíblia e o apóstolo Paulo traduz esse modelo para as nossas vidas. Dando sequência aqui,
Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. Existe um movimento feminista com viés neomarxista. Considera-se o modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. E nós sabemos que isso não é verdade. Na Bíblia, o modelo de família não tem nada a ver com o que estes movimentos feministas apontam, né? Nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, né? O esposo amando e respeitando a esposa, assim como Cristo ama e respeita a igreja. Jesus Cristo se doou, morreu pela igreja, né? E o marido tem que se doar, tem que se desdobrar, tá? Para ver que a esposa esteja bem, né? E do outro lado também, a esposa amando e respeitando o marido, como a igreja precisa amar e respeitar o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então vamos ao subtópico de número 2, o amor como elemento primordial. O amor precisa ser o motivo principal ou o maior motivo para a união entre marido e esposa, tá bom? Não devemos decidir para o casamento, isso é muito importante instruir a juventude. A decisão para o casamento tem que estar pautada, baseada no amor. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 25, não é assim? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor precisa ser o motivo principal para que haja uma união estável, um casamento, uma união que dure, seja duradoura até que a morte o separe. Porque, infelizmente, banalizaram o casamento. Muitos casamentos têm sido rompidos porque começaram do jeito errado, infelizmente. Porque o motivo para aquele casamento talvez não era o amor, talvez era para sair de dentro de casa, para querer ter uma vida longe dos pais, tantos outros motivos, né? A ambição por algo de valor financeiro, valor monetário. Então, esses motivos não levam à satisfação no casamento. Vale a pena orientar a juventude. Jesus Cristo mostra para nós, neste versículo que Paulo escreveu, mostra o quê? A prática do sacrifício. O marido precisa sacrificar muitas coisas para ver a esposa feliz. Muitas vezes deixar o marido de comprar algo para si, algo pessoal, para comprar, adquirir algo para agradar a esposa, algo que ela quer, ela almeja, né? Então vai se ajeitando, né? Vai se ajeitando, vai sacrificando. Vale a pena ver um sorriso estampado no rosto da esposa. O amor que Jesus Cristo demonstrou para a sua igreja foi altruísta. O que é isso? Vimos na lição passada. Sem egoísmo. Jesus Cristo não teve egoísmo, não pensou em si, não pensou na afronta que ele iria sofrer, todo aquele momento doloroso ali no Calvário. Jesus Cristo não teve egoísmo, não pensou em desistir, mas continuou até o fim, até a morte de cruz. Por causa de quê? Por causa do amor do Senhor Jesus para com a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. O amor do esposo para com a esposa, ele não pode ser conquistado com ameaças, né? Ah, faz isso para mim porque senão tal coisa, né? Ah, se prova que me ama, que não sei o quê. Nós vemos tantas histórias hoje na mídia, tanta coisa, tanto comportamento deturpado em certos casais que tem levado a trágicas consequências, né? Jesus Cristo não precisou ameaçar a igreja. O amor do Senhor Jesus foi totalmente voluntário. Olha só o que diz aqui, João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha o amor que o Senhor Jesus demonstrou a todos nós. Marido está pronto a se dedicar em amar a sua esposa? Vamos seguindo. Subtópico de número 3. O cuidado do marido para com a esposa. Tá? O cuidado do marido à esposa. A esposa, ela é parte do marido. E aqui Paulo faz uma comparação no capítulo 5, versículo 28. Olha só que interessante. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Glória a Deus. Quem é que gosta de passar frio, passar fome, sentir dores? Ninguém tem essa vocação masoquista, né? Então, no geral, nós queremos o nosso bem-estar. Então, precisamos fornecer também para a nossa esposa, nós maridos, prover para a nossa esposa o bem-estar dela, né? Glória a Deus. É assim a preocupação do Senhor Jesus com também a sua igreja. Toda pessoa saudável mentalmente, ela cuida do próprio corpo. Ó, o versículo 29, ó. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor Jesus faz com a sua igreja. Jesus alimenta a igreja, Jesus sustenta a igreja, Jesus é o provedor da igreja, Jesus provê a alegria para a igreja. Todo esse bem-estar que a igreja goza de alegria, de júbilo, provém do Senhor Jesus. E nós, maridos, precisamos também prover toda a alegria para a nossa esposa. Olha só, o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna, não somente na vida material, essa provisão, mas também a provisão de afeto, tá? Porque o marido, por mais que seja durão, machão, aquela coisa, mas ele gosta do carinho da esposa. E lembre-se que ela também gosta do carinho. E ela está à espera de receber um afeto, um carinho. Ela vai procurar onde? É no esposo, né? Então essa provisão não é só material. Ela é o afeto, ela é uma provisão de honra, de consideração, honrar a esposa, seja no particular ou também em público, fazer uma surpresa para ela, né? Elogiar ela na frente das pessoas, elogiar a forma que ela hoje está vestida, está muito bonita, né? O tempero da comida, fazer aquele elogio, tudo isso agrada, né? E tudo isso vai acrescentando ingredientes fundamentais para que o casamento seja maravilhoso, esse relacionamento seja duradouro, que possa ser agradável para ambas as partes. Amém, queridos? Glória a Deus. Lembre de compartilhar esse vídeo dessa pré-aula, um assunto bem interessante sobre a família. Compartilha aí, tá? Marido, compartilha com a esposa, manda para ela. A esposa, compartilha com o seu esposo, tá bom? Compartilha com os filhos também, tá? Vai ser bênção aí para todos nós, todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Infelizmente, nessa jornada, nessa caminhada, infelizmente, a gente depara com certas situações, né, de casais, muitos deles até não permaneceram unidos, porque não aceitaram os aconselhamentos, tá? Aquela questão de essa caneta é minha porque eu comprei com meu dinheiro, essa caderneta é sua porque você comprou com seu dinheiro, entendeu? Essa divisão dentro do lar, nós contemplamos, né, nesses 16 anos aí, instruindo casais, orientando, pastoreando, e infelizmente já vimos talvez centenas aí de exemplos, né? Centenas de modelos de matrimônio ou modelo de relacionamento.
E graças a Deus que a maioria dos que precisaram ser aconselhados deram ouvido e o conselho desceu para o coração. Tá? Lembra quando a gente era criança e os pais diziam que esse conselho não entre no ouvido e saia pelo outro, não. É preciso deixar descer para o coração. Então, muitos casais que deram lugar ao aconselhamento, hoje estão bem, continuam unidos, comemorando aí décadas já de união, décadas, alguns, né, de união, e graças a Deus o Senhor tem honrado e tem abençoado, e a Ele, Jesus, seja a glória para todos sempre. Amém. Tópico número 2 da nossa lição, a conduta da crente como esposa. Primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. Nós temos aqui alguns exemplos de submissão nesse trecho de Efésios 5 e Efésios 6. Submissão das esposas aos seus maridos, submissão dos filhos aos seus pais e submissão dos servos aos seus senhores. Capítulo 5, versículo 24, se refere à submissão da esposa. Acompanhe comigo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Essa palavra em tudo sujeita a seu marido. Entenda bem, que tudo é esse? Tudo que está dentro da vontade de Deus. Tá? A esposa ela será submissa ao seu marido em tudo que se encaixa nos padrões aceitáveis pelo nosso Deus. Lembrando que servimos a um Deus santo. Precisa estar dentro dos padrões de santidade. Amém? Por quê? Comparando o esposo com a pessoa de Jesus Cristo, comparando a esposa com a igreja, nunca veremos o Senhor Jesus exigindo algo da igreja que seja fora dos padrões de santidade, fora dos padrões que a igreja entende como normal diante da pessoa de Deus. Tá? Não pode romper esse sinal, não pode romper esse limite, não pode ferir esses padrões. Amém? O esposo não pode ferir os padrões que existem dentro da pessoa da esposa. Tá? Tem que entender essa questão. Cuidado com a má interpretação da palavra de Deus. E aqui diz, aqui não se trata de uma sujeição irracional. Tá? Jesus Cristo jamais vai sujeitar a igreja a ele de forma irracional. Ao domínio, aquela coisa de coronel, né? O tratamento que o Senhor Jesus tem com a igreja já foi falado aqui hoje. É o tratamento do amor. Amém, queridos? Então, havendo o amor, vem também o respeito. Ligado aí, atrelado ao amor, vem o respeito. Muito bem. Subtópico de número 2, a condição da mulher. Entre os judeus, a mulher ocupava a posição secundária. Em certos casos, ela era parte da propriedade do marido. Fazia parte da propriedade do marido, podendo ser negociada. Terrível, né? Para a nossa sociedade atual, nossa cultura é totalmente diferente. Graças a Deus, né? Eu ouvi aí, graças a Deus. Seguindo, entre os gregos, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram até mesmo escravizadas. Tá? Infelizmente, até hoje existem certos segmentos, inclusive religiosos, onde as mulheres não têm vez, não pode abrir a boca, não pode falar, não pode ensinar. E as mulheres não participam de decisões políticas, sociais, enfim, as mulheres em alguns segmentos religiosos, em alguns países espalhados pelo mundo em pleno século XXI, as mulheres ainda são tratadas de maneira secundária. Tá? Graças a Deus que o Senhor Jesus mudou isso para a nossa sociedade influenciada pelo cristianismo. Graças a Deus nós acompanhamos essa evolução. Vejamos aqui o diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana ali no poço de Jacó. João 4, versículo
9 e 10. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Versículo 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Graças a Deus. Então o Senhor Jesus foi quebrando esses paradigmas, tá? O Senhor Jesus foi rompendo essas barreiras que haviam. Muito preconceito havia dos judeus contra as mulheres e muita discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo. Não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Glória a Deus! Parece que estou vendo as irmãs aí glorificando a Deus. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que trouxe essa bênção para o público feminino. Graças a Deus por isso. E, infelizmente, o movimento feminista que bate no cristianismo, critica o cristianismo muitas vezes, na maioria dos casos, às vezes estão aplaudindo esses segmentos religiosos que tanto humilham as mulheres e que tanto desvalorizam a classe feminina. É muita controvérsia dentro do contexto, né? Muito bem, graças a Deus. Vamos a seguir. Subtópico de número 3, a reverência devida ao marido. A esposa deve reverenciar ao marido. E como funciona essa reverência? Sem exageros, sem denegrir a esposa, sem humilhação para nenhuma das partes, também? Precisa ser de forma bastante inteligente e santa. Lembrando sempre, Jesus e a igreja. Essa comparação tem que ser feita na hora de colocar essa palavra em prática dentro do lar. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 25, é o que consta aí na leitura bíblica em classe, diz: vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí, já falamos sobre esse versículo, né? O amor altruísta, sem egoísmo. E o versículo 33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha só, esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O que é isso? A esposa vai reagir de forma com o mesmo amor, a mesma intensidade que ela receber. Se ela recebe um amor abundante, ela também vai responder da mesma maneira. Se ela recebe uma demonstração de um amor superficial, não adianta nós maridos estarmos esperando muita coisa, tá? Então, isso precisa ser uma equivalência, bem equilibrado, tá bem, queridos? Investe mais em dedicar, em demonstrar esse amor para com a esposa, para que possa haver a colheita também, tá? É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Quer ser reverenciado? Trate a esposa com o devido amor, tá? Devido respeito, carinho, afeto, como já falamos aqui nessa lição. O sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado, tá? Esse sentimento, ela vai ter prazer em agradar o amado, porque o amado dela, ele demonstra seu carinho, seu afeto, seu amor, não importa se está diante de pessoas, se está no particular dentro de casa, mas ele é carinhoso e demonstra esse amor, demonstra esse respeito, tá? A Bíblia diz: não haja entre vós gritaria. Para toda ação existe uma reação. Muito cuidado nisso aí, né? Da maneira que a gente quer ser tratado, a gente precisa tratar também. E vice-versa, viu? Ambos os lados aí, o esposo e a esposa, compreenda bem, absorva essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha aqui, essa postura demonstra
Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões dentro do lar, tá? Ela participa. Ela já tem aquela satisfação de estar ao lado do esposo dela. E o esposo traz um assunto para resolver, algo pertinente à família toda. Ela está ali envolvida nesse contexto. Ela se sente valorizada, chamada para a conversa, chamada para o assunto. Ela é parte, os dois são uma só carne. Porém, a esposa não procede como uma opositora, nem desautoriza o quê? A autoridade do marido. Existe muito conflito na hora de educar os filhos, né? Infelizmente a gente acompanhou isso também em alguns casais, em algumas famílias. O pai diz não, a mulher já quebra a autoridade do esposo, né? E diz, não, pode ir, eu deixo, né? Isso aí tira toda a estrutura e causa um problema que esse problema ele é pequeno hoje, à vista do que será no futuro, tá? Então precisa ter muitíssimo cuidado nessa área. Amém. Tópico 3º, a conduta do crente como filho. Primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Você tem filhos, filhas, nós temos responsabilidade diante da Bíblia. Efésios 6,4, na parte B, está dizendo que devemos criar nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A doutrina implica em orientar e treinar os nossos filhos para que eles adquiram um caráter cristão. Estão dentro da igreja, estão no convívio da irmandade na igreja juntamente conosco, eles precisam crescer dentro de tais padrões. Mas nós também não podemos nos acomodar e esperar que somente os professores de escola dominical possam ensinar ou doutrinar os nossos filhos. Dentro de casa, nós, cada pai, cada mãe, tem essa responsabilidade. Tá? Existe também, infelizmente, aqueles pais ou mães que dizem, quando chegar na igreja eu vou falar para o pastor te dar uns puxão de orelha. Eu vou dizer para o pastor o que tu anda fazendo, né? Eu não concordo com esse tipo de comportamento, porque a educação dos filhos, ela é um direito e um dever do pai e da mãe. Pastor ou professor lá na escola secular ou na escola dominical, ele vai, claro, agregar algo mais, vai ajudar alguma coisa, porém, a principal responsabilidade está nas mãos de cada papai e cada mamãe. Muito bem. Seguindo aqui, além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos filhos. O que a Bíblia diz aqui? Provérbios 22, versículo 6, Salomão está aconselhando, ensina ou instrui a criança no caminho que deve andar. E até quando essa criança crescer, envelhecer, não se desviará desse caminho. Tá? Vamos aqui fazer outra leitura aqui também no livro de Provérbios e o capítulo de número 23. 2 versículos, versículos 13 e 14. Acompanhe comigo. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura, ou em outra tradução vai dizer, livrará sua alma do inferno. Tá? Então Salomão está dizendo aqui para usar a boa e velha varinha, sem exageros, tá? Sem exageros. Aqui pode ser vamos dizer aí, uma metáfora, tá? Você pode dar aquelas boas palmadinhas no filho, sim. Isso é saudável, sempre foi, né? Sempre foi saudável. Agora, com o devido cuidado. Há casos de que é preciso levar ao conselho tutelar. Por quê? Por conta de exagero do pai ou a mãe, tá? Que deixam para corrigir os filhos na hora que estão irados. E o conselho é, te acalma, deixa esse furor abrandar para poder corrigir de forma
que mostre a sua autoridade, você não perde a sua autoridade, mas que também mostre o seu amor pelos seus filhos, tá bem? Me lembro de uma história que eu vi há bastante tempo atrás, de uma mãe que agarrava o filho assim por trás aqui na nuca e batia a cabeça desse filho contra a parede. Meu Deus do céu, graças a Deus que isso aí é coisa do passado, né? De um passado distante. E que esse tipo de comportamento, em pleno século XXI, não cabe. Pior ainda para o povo de Deus, né? Cristãos, precisamos ensinar nossos filhos? Sim. Conduzir nossos filhos? Sim. A Bíblia diz, com a doutrina e admoestação no Senhor, ensinando, mostrando, instruindo no caminho que deve andar. Assim é a família cristã. Muito bem. Por que é que não devemos levar certos exageros na hora de corrigir nossos filhos? Versículo 4, vamos ver aqui na leitura bíblica em classe, né? Efésios 6:4 está dizendo assim, ó: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Não provocar a ira de nossos filhos. Amém? Subtópico número 2, a conduta requerida dos filhos. Muito bem, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus pais, seu Jairo e a dona Creuza, lá no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Minha base, meus velhinhos, a quem tanto amo. Muito bem, aqui está falando de honrar pai e mãe, mas está falando primeiramente de obedecer. Capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais. E Paulo dá um motivo para essa obediência. Né? Uma explicação de uma página inteira? Não, ele resume em uma frase. Ser obediente aos pais, por quê? Porque isso é justo. Claro que é justo. Nossos pais sofreram tanto por nós, né? Além dos 9 meses de gestação, toda a nossa infância, quantas madrugadas, quantas noites mal dormidas, né? Quantas vezes, eu me lembro, a gente morava ainda no interior de Minas Gerais, e que meu pai é mineiro, meu pai é de Minas Gerais, né? E eu me lembro, eu tinha acho que uns 3 anos de idade, 4 anos de idade, me lembro uma cena, não sai da memória, meu pai me levando de madrugada nos braços, caminhando pelas ruas da cidade para me levar a uma farmácia, que eu estava, além da febre, cheio de uns caroços que subiam no meu corpo, né? E ele não sabia o que era aquilo, meu pai e minha mãe assustados, e ele me levou para um atendimento mais perto que havia da casa dele, né? Então, eu paro para pensar quanto trabalho cada um de nós demos aos nossos pais, não é verdade? Então a Bíblia diz, sede vós obedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Tanto trabalho que a gente deu para eles, nada mais justo do que agora ser obediente. Filhos, preste atenção nisso, amém? Cada um que é filho, cada um que tem seus pais aí, ó, seja obediente. Também aqui o versículo 2 diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Deu uma ordem? Cumpra. Pai e a mãe aconselhou tal coisa? Cumpra essa ordem, cumpra esse conselho. E honrar envolve o quê? O amor. Amar os pais. Amar os seus pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo extrai lá do Antigo Testamento. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui. Respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade também completa a parte da honra aos pais, tá? Amar os pais, respeitar os pais e até mesmo, se for o caso, em alguns casos, o sustento, manter, tá? Nada mais justo também. Os pais nos sustentaram e chega agora na velhice, na terceira fase da idade do ser humano, nada mais justo. Se o pai e a mãe precisam, os filhos precisam dar essa assistência também. Faz parte da honra. Amém, queridos? Terceiro e último subtópico.
o mandamento com promessa. Voltando lá na leitura bíblica em classe, tomando por base aí o versículo 3 de Efésios 6. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O mandamento de honra teu pai e tua mãe, ele vem linkado com esse resultado aí. Para que te vá bem e seja prolongado os seus dias na face da terra. São bênçãos que incluem o quê? Prosperidade e vida longa. Qual tem sido o impedimento da prosperidade de muitos jovens, muitos universitários, muitos jovens casais? Qual tem sido o impedimento da prosperidade dessas famílias? Será que não está ligado aí a lembrar de honrar mais os pais? Né? Como foi o tempo de plantio na sua adolescência e na sua juventude? Semeou honra na vida dos pais? Hoje, ainda casado, continua semeando honra na vida dos pais para colher essa prosperidade, lembrando que a vida longa está linkada aí também, tá? São bênçãos espirituais, mas também aqui estão unidas, bênçãos materiais. Na conclusão, no final da conclusão, nós temos aqui, ó, assim o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Graças a Deus. Chegamos ao final aí de mais uma pré-aula. Quero aqui agradecer os amados irmãos que estiveram conosco.